noite, bom dia, boa tarde, sei lá que horas que vocês vão assistir isso. Eu quis fazer uma transmissão hoje sem marcar horário, sem nada. Aí eu posso escolher a música, porque as divulgadoras não acertam. E tem gente aí, ó, Dr. Gilmar, boa noite. Yara, boa noite, que legal. Devem ficar igual eu lá, sabe? Patrícia, boa noite. Patrícia de Paragominas, Dr. Gilmar de Castanhal, a Yara de Guanambi, doutora Ronizângela, boa noite. Eu escolhi a música hoje. Desculpem a iluminação aqui, eu tentei fazer, mas parece que de dia tudo fica mais fácil quando a gente tem ajuda, né? Mas eu tentei me virar aqui. Mas acho que dá pra gente abordar o tema que eu quero abordar e deixar aí gravado pra quem tá chegando agora. Essa música é tão legal que dá pena de tirar, né? Ah, vamos lá. Então eu vou falar. Gostou da música, viu? Você escolher. As meninas ficam escolhendo umas músicas de sofrência, que parece que tá todo mundo na bad. Eu fico aqui sozinho, eu coloco as músicas do meu tempo, digamos assim, e funcionam as coisas. Gente, eu vou gravar, obviamente que não estão todos porque não tinha um horário combinado, mas eu vou abordar um tema que eu acho bacana e já fiquei de abordar aqui. Fica aí como uma gravação para posterioridade, para depois assistirem durante o dia, assistirem quando quiser, durante a noite, ou na volta da faculdade, ou quando quiser. E é a respeito de, não é exatamente de vendas, né? Mais coach de pessoas. Tempo de cantor. A Jéssica tá sempre online, hein, Jéssica? Parabéns, eu tava vendo agora o ranking aqui. Vocês em Botucatu estão na hora de começar a melhorar o ranking de acesso de pacientes, hein? São Bernardo tá mandando muito bem nisso aí. Botucatu, parabéns. 19 contratos, né? Em 5 dias praticamente, 5 dias úteis. Mandou muito bem. Olá, Natália. Boa noite, Natália. Quem falou ali agora? Jéssica. Fala oi pra mim. Então tá dito oi. Eu vou abordar um tema e... eu já tinha ficado de falar e outro dia alguém falou, acho que foi a Patrícia de Paragominas, né, pediu para que eu comentasse a respeito de vendas e abordasse mais tecnicamente. Eu estava aguardando alguma coisa para o encontro, mas vamos despejando o que se dá para falar, né? Doutora Natália de Tatuí, boa noite também. Desculpa incomodá-los, né? Mas enfim, cada um tem a liberdade de assistir ou não. Fico feliz de saber que vocês dão atenção aí para alguma coisa que eu falo. E pode ter certeza que eu aprendo com todos vocês, observando reações, observando envolvimento, observando fotos. É o jeito que eu tenho de aprender com todos vocês também. Eu tinha guardado na última transmissão esse papelzinho aqui, que seria uma pauta, e eu falei que para que não ficasse muito grande, né, o vídeo, eu ia abordar este tema isoladamente, que ele dizia a respeito à programação neurolinguística. Na psicologia eles chamam assim. Eu, como não sou psicólogo, a minha formação em psicanálise, né, ela tem mais uma pegada de coach do que de psicanálise clínica. Eu não tenho essa astúcia assim, né, ou essa audácia de querer adentrar numa área que não é minha. Enfim, eu sei que a psicologia usa isso como cura, como processo de cura, e a gente trata disso clinicamente de uma outra maneira, mas no coaching isso é muito importante, né? É como sempre eu costumo dizer nos treinamentos, se analisar o nosso sucesso pessoal ou profissional, ele está sempre associado a um estado de consciência
contínuo e a percepção de detalhes, né? Que tem um pouco a ver com a inteligência emocional. Quando você consegue adiantar ou perceber algum detalhe, alguma característica de alguém, que você consegue explorar isso. Oi, Fran, boa noite. Fran de Barueri, né? Então, o tema é o seguinte: programação neurolinguística. Eu costumo dizer que não é exatamente programação, deve ser reprogramação, porque nós já somos programados desde o momento que nascemos, né? O nosso primeiro olfato, aquele primeiro cheiro, o primeiro choro, é como se fôssemos um HD de computador, né? Numa analogia e numa linguagem técnica, numa linguagem acessível, né? Didática. Ela é como se nós fôssemos um computador novo que chegou ao mundo e começa a gravar absolutamente todas as emoções, todas as sensações que a gente tem e vai codificando, o nosso cérebro vai codificando. Então eu chamo para mim isso de reprogramação, porque a programação a gente já tem, a gente precisa sair desse estado médio, né, que nós estamos e tentarmos alcançar voos maiores, tá? E aí eu analiso muito o ser humano, e aí eu fiquei, puxa, como eu vou abordar esse tema sem que seja exatamente um tema direcionado a ortodentes ou à venda, ou enfim. A Patrícia não está conseguindo assistir, a transmissão está horrível, depois você vê pela internet direitinho aí, tá, Patrícia? Mas é um tema que eu vou deixar aí gravado. Vamos lá. Existe, antes de eu começar, sempre tem uma abertura. Comecem a prestar atenção em qualquer ministrações que vocês verem, que o palestrante sempre faz uma abertura que é para poder conduzi-los ao tema. E eu já escracho logo e já conto isso, que não é segredo para ser guardado de palestrante nenhum, tá? Então a gente sempre tem uma historinha que é para tentar atrair ao tema, tá? Aline, oi, boa noite, Aline. Então, foi feita uma pesquisa há um tempo atrás. Calma lá, Jéssica. Calma aí que nós vamos começar a passear por isso, mas fica de boa, fica tranquila por enquanto, tá? Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás, e eu acho muito interessante essas pesquisas em que nos colocam como ratos de laboratório, né? Como aqueles camundongos camundongo não, ratinho, né, de laboratório, porque eu fico analisando que o sujeito põe um rato, às vezes, para testar um remédio que é para nós usarmos, e eu fico analisando quantas empresas, quantas pessoas ou quantos líderes não fazem isso politicamente, inclusive, mal, né, político socialmente dizendo, político partidariamente dizendo, fazem mal com o povo e conosco, e se nós não estamos atentos, até às vezes o próprio dono do supermercado que a gente compra está nos tratando como ratos de laboratório e nos testando. É daí que existe muito do neuromarketing, né? Prestar atenção nessas reações para poder explorar. Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás, num consultório médico, em que 3 atores estavam combinados no sentido de que sempre que tocasse um alarme na sala de espera, esses 3 atores ficavam de pé, eles tinham que fingir que não se conheciam e ficavam de pé. Então tocou a sirene a primeira vez, tocou o alarme, os 3 ficaram de pé e ninguém fez nada. Os outros que não eram combinados ficaram normalmente esperando a vez. Passou 5 minutos, tocou novamente a sirene, os 3 ficaram em pé e um já levantou também, um que não estava combinado já levantou. Passou mais alguns 5 minutos, tocou o alarme mais uma vez, 3 ficaram em pé e mais uns 3 que estavam na sala de espera já ficaram em pé. Percebam. E depois tocou novamente a sirene, 2 dos atores saíram e ficou apenas um que ficou em pé. Tocou o alarme mais uma vez, este que ficou sozinho ficou em pé, que era o combinado, e todos na sala ficaram em pé junto com ele. Depois de um determinado momento, este ator saiu da sala e quando tocava o alarme, as pessoas que não estavam combinadas ficavam em pé por si só.
Percebam que coisa mágica, né? Que coisa interessante. Então, tinham 3 atores, tocava o alarme, eles ficavam em pé, as pessoas ficavam em pé também, aos poucos foram aderindo. Depois de um determinado ponto, os 3 atores já não estavam lá mais, mas sempre que tocava o alarme, as pessoas que não estavam combinadas e sequer faziam ideia do motivo do alarme, também ficavam em pé. Então, isso foi uma tese para comprovar o quanto nós somos movidos a estímulos, o quanto nós precisamos ver se alguém faz alguma coisa e a gente faz, né? O quanto isso tem a ver na nossa área com a manada, o efeito manada, né? Vocês já devem ter percebido nas campanhas de Facebook que o primeiro eu quero, eu preciso, ou diga sim, ou a primeira manifestação é sempre nossa. É porque nós sabemos que aquilo induz alguém a vir junto. Então nós estamos sempre esperando alguém tomar a iniciativa, ou alguém experimentar para ver se é bom, ou alguém voar primeiro, ou alguém pular primeiro na piscina, ou pular na cachoeira, entrar na cachoeira, para depois nós irmos. Acontece que, normalmente, quem tem a iniciativa, nesse caso no exemplo que eu dei do consultório, era um caso combinado. Mas, normalmente na vida, quem tem a iniciativa e quem está disposto a correr o risco é quem colhe, é quem se dá bem, é quem está disposto a arriscar para colher alguma coisa diferente. É quem está disposto a sair da mesmice, né? É quem procura se renovar. Então, as pessoas, de um modo geral, estarão movidas a partir da sua reação ou a partir do seu movimento. Através de estímulos durante o dia, eu tenho uma sensação de que eu consigo sensibilizar algumas divulgadoras de modo a fazer as coisas diferentes. O que eu percebi e que é muito ruim, é muito chato, é que dentro da rede Ortodentes nós temos pessoas que competem com a nossa proposta. Tristeza disso é que normalmente são pessoas que não experimentaram sequer entrar no ranking em último lugar, porque seguem persistindo, né? Ou melhor, seguem insistindo em uma teoria que não dá certo. Seguem fazendo coisas que nós não pedimos para fazer. Seguem achando que nós exageramos ou que nós não precisávamos fazer isso e seguem principalmente, como eu falei no começo, não prestando atenção nos detalhes. Então, nós precisamos eliminar fragmentos. Eu sempre falo isso e eu vou morrer falando isso, e isso vai virar uma marca minha, porque é um termo que eu ainda não vi ninguém comentar, mas eu usei isso para ministrar as minhas palestras e os meus discursos. O nome fragmento, que fica mais fácil, fica mais didático. Eu sempre procuro ser o mais didático possível. Então, se eu não elimino fragmentos negativos, eu crio um monstro que eu estarei sempre querendo enfrentá-lo de frente, né? E por isso de enfrentá-lo, e não conseguirei. Afinal de contas, ele é um monstro, ele é muito maior do que a percepção que eu tenho de detalhes. Então é muito importante que estejamos atentos a detalhes. Todas as unidades, por mais perfeitas que possam parecer e por mais que estejam colhendo, têm detalhes que quando eu chego, eu analiso, eu percebo, eu peço para anotar e vira meta administrativa. Eu lamento pelas unidades que não levam isso a sério, né? A nossa única maneira de resolver isso é, num futuro, quando tivermos que renovar o contrato, revemos até onde esse parceiro foi parceiro ou ele apenas contratou pensando que teria um serviço em troca. Hoje eu ouvi uma frase muito bacana da unidade Botucatu, que parece que eles comentaram lá bem. Vamos fazer o que o Felipe fala, porque às vezes a gente não tem nem resposta para isso, mas acaba dando certo. É verdade, não é só o que o Felipe fala. Nós temos hoje na rede empresas que pensam conosco. Nós temos aqui no suporte cabeças que pensam junto comigo, cabeças que põem a ideia em prática. Nós testamos algumas coisas.
Antes de apresentar, a gente já botou ao mínimo a possibilidade de risco. Nós já diminuímos ao máximo assim, a possibilidade de dar errado. É porque nós já testamos. Então nós não estamos fazendo de ninguém na rede Ortodentes de ratinho de laboratório ou de pessoas para pesquisa ou nada disso. Nós não temos isso. Aqui nós jogamos muito limpo. Nós somos a sua equipe. Nós estamos aqui para pensar a sua execução aí na unidade, tá bom? Então, não vejam o Felipe como inimigo. Eu não sou inimigo de ninguém, cara. Eu até acho que eu sou gente boa. Eu sou chato pra caramba. Eu sou o seu pior cliente. Eu sou o cara que vai analisar detalhes que o cliente analisa, mas não te fala. E eu vou te falar, tá? Eu sou o cara que vai chegar e procurar, mesmo que aparentemente esteja tudo perfeito. O que eu jamais vou fazer é inventar ladainha para mostrar serviço, muito pelo contrário. Eu tive um problema estou com um problema de saúde, né, e resolvi lidar com isso de uma maneira diferente, até por isso eu estou falando aqui, mas eu tive com um problema de saúde o diagnóstico foi o seguinte: Felipe, ou para ou a vida para contigo, o teu coração para. E eu ainda estou conseguindo, graças a Deus, equilibrar as coisas, né? As minhas últimas viagens eu já não tive uma performance como eu gostaria de ter. Eu viajei um pouco abalado, um pouco sob efeito de medicação. Ficou muito nítido isso, e eu falei bem pelos lugares que eu passei que eu não estava no meu melhor, mas eu estava lá, eu não estava desistindo, né? Então, assim, não é possível que a gente tenha todo esse esforço para querer testar ninguém. Nós não precisamos testar ninguém. Nós queremos, de verdade, que todos se deem muito bem com a rede Ortodentes. Hoje eu ouvi uma coisa de uma divulgadora, me deixou muito feliz. É como se a Ortodentes tivesse renovado a vida profissional dela. Ela disse que a relação dela com os pacientes mudou e ela se sentiu renovada nesse sentido de pessoal, de tirar aquele peso. Ela percebeu que as coisas poderiam ser diferentes na clínica, que a relação dela com os pacientes poderia ser diferente. Então, a gente passa o tempo aqui estudando, nós trabalhamos aqui durante o dia inteiro no suporte, inclusive quem vier a São Paulo está convidado a conhecer o suporte, pode conhecer o suporte. Aqui já foi a Bate-Caverna, aqui já foi um lugar que a gente preferia ficar quieto, até porque tinha estagiário, tinha rodízio. Agora não, agora pode vir tranquilo, por isso que eventualmente eu filmo e tal. Ainda não vão se identificar, porque não é o momento. A gente quer que continue sendo para sempre suporte. E o interessante é que vocês lidam com suporte desde quando eram 3 pessoas e agora são várias, né? Só aqui são 7. E várias empresas que trabalham conosco, como vocês já puderam ver nos vídeos de apresentação do primeiro ano do suporte de São Paulo, aqui de artes, né? Então, assim, a gente trabalha muito para que tudo dê certo para todos nós. Nós não temos inimigos dentro da rede Ortodentes. Nós não queremos fazer inimigos. Nós não estamos disputando absolutamente nada com ninguém. Nós não temos sequer concorrente, gente. Por que nós precisamos pensar que eu quero ser, ou eu quero me parecer mais inteligente, ou melhor, ou mais competente do que alguém, e enquanto eu não ganho absolutamente nada para isso, cara? O que tu é, o que vocês são, só vocês são, para quem vocês são e por que vocês são. Eu sou o que sou, para mim. Não faz sentido eu querer concorrer com alguém que nos contratou, com alguém que trabalha conosco. Se nós entendemos que nem as empresas odontológicas na rua, no mercado, são nossos concorrentes, não existe motivo para eu imaginar ou para eu pensar porque teríamos concorrentes dentro. Entendeu? Então, nós não temos concorrentes. Nós somos a sua equipe. Nós somos a mesma equipe que trabalha na sua unidade. Nós também usamos uniforme. Nós cobramos por causa disso. Desculpa que São Paulo me leva a asma, a algumas coisas, e aí eu tenho que ir pausando a respiração um pouco. Por isso que eu não gosto muito de São Paulo para morar, não. Mas é aqui que eu estou. Então, vamos à luta, né? Então, para entrar aqui no prédio, tem que usar crachá, cara.
Tem um coisinho, o nosso crachá aqui, ó, vou até mostrar para vocês. O nosso crachá, ele é um pouco diferente, porque ele tem uma coisinha aqui, ó, que dá acesso ao prédio. Sem isso aqui, a gente não entra. Então a gente tem que estar com o crachá, porque se você sai do prédio e volta, a roleta lá não passa sem isso aqui. Então quando nós cobramos, é porque nós fazemos. Nós sabemos a importância de fazer, tá? Outro dia eu comentei aqui no suporte que quando descessem, quando a equipe descesse, né, para o almoço ou para fazer o horário de intervalo, que descesse uniformizada, porque as outras empresas aqui descem uniformizadas. A gente sabe quem é quem. Tem até aqui no prédio tem alguma coisa que é da Ipiranga, sabe, da rede de postos. E às vezes você vê um exército de gente uniformizada. Eu falei, por que na Ortodentes a gente está diferente? Só porque nós somos o suporte? Não. Então a gente pode ser livre aqui, nós não atendemos varejo, a gente até pode ficar com uma roupa despojada, mas é propaganda, cada detalhe é propaganda. E aí aos poucos a gente foi descobrindo que tem dentistas no prédio, e eles se perguntam às vezes, puxa, o que será ortodontia? Putz, eles são aqui, que é um consultório, esse cara é dentista, por que ele é dentista? E, tem os dentes tudo torto, acho que eles devem perguntar um monte de coisa. Então assim, a mensagem era para que vocês percebessem que nós trabalhamos para vocês e com vocês. Então assim, hoje aconteceu, e quando acontece isso é porque é de fato para criar a polêmica, porque parece que a gente dá mais atenção para a polêmica do que para as coisas cotidianas, né? Infelizmente. Então já é sabido que não se deve entrar no grupo das divulgadoras funcionárias que não foram apresentadas sequer para a empresa. Aí de repente, e essa semana aconteceu 3 vezes, aconteceu, se eu não me engano, com a unidade de Florianópolis, a semana passada, né? Essa semana com a unidade de Limeira e hoje com a unidade de São Luís. Então, gente, não pode. É uma falta de educação, é uma indelicadeza, inclusive com quem está chegando. É uma indelicadeza uma menina pegar um WhatsApp e participar do grupo das divulgadoras, e que é um grupo que está integrado. O grupo das divulgadoras é um grupo tão unido entre elas que dá um banho no grupo dos proprietários, por exemplo. Os proprietários não são tão unidos quanto as divulgadoras. Talvez se fossem, se entendessem da nossa mensagem um pouco mais, as coisas fluiriam muito melhor. E eu quero parabenizar o envolvimento das divulgadoras entre elas nas redes sociais. Esse intercâmbio entre vocês nas redes sociais é de uma importância tamanha. Vocês, puxa, eu poderia citar alguns nomes, eu não vou citar para não ser injusto, mas quase todas estão curtindo tudo que as outras publicam, estão participando de tudo que as outras publicam. E daí começam a surgir laços de amizade. Eu também costumo dizer, né, a gente não saiu de casa para fazer amigos. Mas que bom que a gente consegue sair de casa, trabalhar, ganhar o nosso dinheiro e ainda fazermos amigos. Né? Eu fico vendo a união da equipe de Botucatu, por exemplo. Hoje eu toquei a música, até porque pediram, né? Eu estava testando as coisas e toquei a música até para eu voltar para a minha rotina mais equilibrada, mas voltar. Todo mundo dançando, doutor dançando, brincando, fazendo a brincadeira, né? Com as divulgadoras. E como eu tenho falado, é a equipe que está despontando, é a equipe que está funcionando. Então, quer dizer, temos algo a aprender com a unidade Botucatu. São Vicente está mandando muito bem esse mês, parabéns São Vicente também. Então, assim, eu vou me permitir prolongar um pouco o vídeo hoje, porque eu já estou fazendo à noite, que é para não ocupar o tempo de ninguém, e os senhores podem assistir depois e indicar inclusive para os colegas assistirem, porque eu vou abordar um tema bacana, tá? Técnico de coaching. Marina, seja bem-vinda, tá? Marina de São Bernardo do Campo. Então assim, pela história que eu contei, e voltando, né, ao tema, as pessoas respondem a estímulos. E aí eu fico me perguntando, o que você tem feito para estimular as pessoas na clínica para fechar negócio? Ou o que você tem feito, não vamos nem para o fechamento, vamos deixar o fechamento para depois. O que você tem feito na clínica para estimular pessoas a se envolverem com o seu negócio, a se envolverem com a sua unidade? O que você faz para estimular? Vamos sair da clínica um pouco. O que você tem feito para estimular o seu negócio,
Porque quando você... Boa noite, doutora Aline de Botucatu. Quando você sai da sua casa para trabalhar, você não está indo alimentar o proprietário da unidade. Você está indo administrar a tua vida, que é o teu negócio. Você está indo em busca de recursos. Então, a primeira observação que eu quero fazer é que o teu local de trabalho merece todo o respeito. O teu local de trabalho é praticamente sagrado. É sagrado. Outro dia eu fiz uma palestra em Paragominas e joguei uma nota de R$50 no chão e falei, isso é um Deus. Isto é um Deus e que infelizmente, e a gente pode ver no noticiário diariamente, muita gente se corrompe por causa desse Deus. Eu nem sei se eu tenho um dele para usar como exemplo, mas enfim, tá aqui, uma moeda, vai. Isso é um Deus. A gente vive a nossa vida atrás disso aqui, ó. É que a gente quer mais, né? A gente não quer só uma moeda também. A gente vive a nossa vida, ó. Aqui, ó. Pronto. A gente vive a nossa vida atrás disso aqui, cara. Então, isso se transforma num Deus. Acontece que eu não posso deixar... Boa noite, Paulo. Deve ser a Mila, né, Milane? De Guanambi. Eu não posso deixar isso se sobrepor a outros interesses que são coletivos. Eu não posso fazer disso nada acima de mim mesmo. Eu não tenho preço, né? E ninguém deve ter. Mas nós precisamos disso. Então é preciso trabalhar com a consciência de que esse é o nosso objetivo. E isso sai da sua clínica. A sua clínica, a clínica que você vai trabalhar, é um local sagrado. Então se nós levarmos em consideração que isso é quase um Deus, e é de lá que eu tiro, aquilo é um local sagrado. Mila, boa noite, seja bem-vinda, mamãe. Nova mamãe, né? Vai ser mamãe em breve, se Deus quiser. Então, assim, nós não podemos nos vender ou vender essa oportunidade a troco de quase nada. Os R$100 das avaliações do Face, não. Ainda não. A gente vai começar a fazer isso, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar a fazer isso, Jéssica, peraí. Então, eu não posso tratar o meu local de trabalho como qualquer coisa ou como qualquer lugar. Eu não posso estar no meu local de trabalho de qualquer maneira. Afinal de contas, as pessoas, quando nos procuram no varejo, elas já estão com uma expectativa. Eu não posso decepcioná-las. Eu preciso, pelo menos, atender à expectativa. Pelo menos. Esse é o mínimo. E, infelizmente, tem unidades que não estão, eu não vou citar nome não, mas você sabe que eu estou falando de você, proprietário. O senhor sabe, a senhora sabe, enfim. Tem unidade que não consegue sequer atender a expectativa que o cara criou antes de chegar lá. E aí, joga por água abaixo, ou põe por água abaixo, enfim, todo o trabalho que o suporte fez e pensou, e estudou, e analisou, e pesquisou a concorrência, e pesquisou o que se faz, e pesquisou o código de ética, e tentou colocar em prática. Railene, boa noite, Paragominas, né? Vocês entendem? Então, o nosso local de trabalho é um local sagrado, ele merece todo o respeito. É um local que eu tenho que manter limpo, eu tenho que manter organizado, é dali que eu tiro a coisa mais preciosa que eu tenho para a minha sobrevivência física, que é o alimento. Né? Eu posso, por mais espiritualmente que nós estejamos resolvidos, a gente tem que comer, tem que beber, e a gente habita um corpo que precisa de uma certa manutenção, não vai dar para ficar só na espiritualidade não, entendeu? Então assim, voltando à questão novamente do estímulo, eu quero abordar a questão, o lance do PNL, e que vocês apliquem, né? Como eu disse, pessoas reagem através de estímulos que elas percebem em outras pessoas. Se você ainda não faz nada para estimular o teu paciente ou o teu visitante a fechar negócio contigo, pense um pouco mais sério a respeito disso, tá? E aí vão algumas dicas, eu estou guardando aqui parte do meu sagrado, do quase sagrado, né? Então assim, tentem, num primeiro momento, criar o que a gente chama de, na técnica de espelhamento. Espelhamento.
Eu fiz algumas palestras em que eu dei o nome disso de sinergia, de equalizar a comunicação. Então, pensem e analisem o seu visitante. Isso serve para o dentista, serve para o recepcionista, para a divulgadora, para quem está dentro da clínica com uniforme e que esteja de uniforme por causa dos fragmentos. Eu não vou nem me prolongar muito nessa questão. Vamos para o PNL. Espelhamento. Como se faz a técnica? Como se aplica a técnica do espelhamento? Preste atenção em quem está te visitando. Como é essa pessoa? O que essa pessoa fala? Como ela reage ao que você fala? Preste atenção nas manifestações do semblante dela. O que ela gosta mais de ouvir, o que ela prefere ouvir? Qual é o tom de voz que eu devo falar? Se eu devo falar mais baixo, se eu devo falar mais alto? Como eu devo me expressar, se eu devo gesticular, se eu fico parado, se eu devo cumprimentar? Eu devo, acima de tudo, me espelhar. Preste atenção nessa pessoa que você vai receber na clínica. E lembre do espelhamento. Vocês, inclusive eu brinco com as divulgadoras todos os dias, já se olharam no espelho quase todos os dias, né? Já se olharam no espelho hoje? Para que você primeiro se encontre, para que você primeiro determine o que você está fazendo ali. E o espelho ajuda, o espelho é uma ferramenta bacana. E depois você consegue, a partir de te determinar ou começar a impor sutilmente ou envolver, seja o termo que vocês quiserem, através do espelhamento. Trazer o teu paciente para o que ele quer ouvir. Conversar a respeito. Se o sujeito, eu vou dar alguns exemplos medíocres, né, para ou melhor, didáticos, né, não vamos usar o termo medíocre, didático. Se o sujeito entrou com uma camisa de time, ele muito provavelmente gosta de futebol. Se o sujeito está de bermuda, ele muito provavelmente está com calor. Se o sujeito está agasalhado, ele está com frio. Se o sujeito está de boné, ele é um pouco despojado. Vocês percebem como fazer o espelhamento? É analisando a quem se quer se espelhar, a quem você quer alcançar com a sua comunicação. Tá? Então, se preciso for, imite o teu visitante em alguns gestos, em algumas palavras. É muito comum fazer isso e mais fácil verbalizando, né? Quando você percebe o jeito que o cara fala e você começa a falar mais ou menos na linguagem, tipo, mano, se eu tô em tal lugar que o cara fala com muito sotaque, tipo, mano, assim, né, mano, eu não vou ficar falando igual o William Bonner. Assim como se eu estiver numa entrega de alguma coisa que tem uma linguagem, uma culta, né, uma norma culta de comunicação, eu não vou ficar falando tipo, mano, né, pode crer, é nós, tamo junto, igual faz aí no WhatsApp, a porradinha. Não. Então, assim, inclusive o WhatsApp é uma baita ferramenta para a gente detectar como se espelhar com quem a gente vai receber a visita, ou com quem vai nos visitar, tá bom? Preste atenção, então, como fazer isso. Preste atenção em como parear, em como espelhar, beleza? A segunda dica é o que eu fiz aqui e eventualmente eu faço. Eu aplico isso muito e é quase imperceptível. Estou fazendo agora para ver se fica um pouco mais perceptível, mas é a modulação da voz. Se eu falo baixo, é porque eu quero falar baixo, a pessoa quer ouvir baixo. Se eu falo alto, é porque eu quero me expressar muito. Então eu preciso detectar através da minha, através do pareamento, né, do espelhamento, eu já mudo a modulação, porque eu não posso ter uma norma igual a um robô. Marcelo Sena, Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul presente. Seja bem-vindo, Marcelo. Então, eu não posso ficar como um robô, e que eu já vi, porque os ouvidos são diferentes. As pessoas são emocionalmente movidas de maneira diferente e, pasmem, muito provavelmente completamente diferente uma da outra. Algumas parecidas, né?
Mas o mais provável é que você receba durante o dia na tua clínica pessoas que se identificam com alguém que se expressa muito ou com alguém que ouve mais. Você entende? Tem pessoas que ficam inibidas com quem fala mais. E tem pessoas que ficam à vontade com quem fala mais. Eu preciso fazer isso através do espelhamento e da modulação de voz, quando eu me aproximo. Vou usar mais um exemplo bem didático. Hoje eu estou com tempo, hein? Depois vocês assistem, se tiver que parar, descansa e volta depois. Quando você está com medo de um cachorro bravo à noite, a melhor maneira que tem de você tentar testar se esse cachorro vai te morder ou não é fazendo né? É talvez, vem cá, tá coisa. Então, o tom baixo conquista. O tom baixo faz com que a pessoa te examine e preste atenção. Porque o tom alto, quando você fala numa tonalidade ou numa modulação de voz que está sempre mais alta, você está sempre impondo. É preciso muita segurança para se fazer isso no processo de vendas. Então o ideal é que você perceba, logo você começa a se impor. Eu poderia arriscar alguns nomes que eu sei que já fazem isso com muita segurança e tem dado certo. Mas não deixe de lembrar que mais importante do que nós falarmos para o nosso visitante é ouvirmos o que ele tem a dizer também. Então, eventualmente, uma pausa é muito importante, mas a modulação é o que vai fazer com que a conversa seja atrativa. Se eu falo sempre na mesma modulação, fica chato, beleza? Então vamos lá. Outra dica aqui. Paciente passou pela avaliação. Paciente voltou para a divulgação. Muito importante que você não vá direto ao assunto. Não vá direto ao tema negócio. O paciente não foi na clínica para saber quanto ele quer ou quanto ele tem que pagar, gente. Esta pergunta, ela é uma mera pergunta para abrir uma comunicação, para tentar estabelecer uma comunicação, tá bom? Quem pergunta quanto custa não quer comprar, normalmente. Está especulando, quer estabelecer comunicação, quer fazer outras perguntas, porque principalmente nessa área de vocês aí nas clínicas. Fizemos um vídeo uma vez, desculpa, dizendo que é impossível responder quanto custa sem que nós saibamos o quê? O quê? Quanto custa o quê? Aí o cara fala aparelho. Aparelho para quê? Para quem? Para quanto tempo? Que tipo de aparelho? Então vocês percebem que não tem como responder o quanto custa e é perfeitamente possível que se faça isso com muita simpatia. Porque nós, na rede Ortodentes, os novatos, né, as clínicas novas que estão abrindo, já saibam disso, já fiquem sabendo disso, nós fazemos sim contratos. Nós não queremos fazer muito mais contratos do que a concorrência ou do que as outras redes fazem. Eu não os vejo como concorrentes, tá? Mas aí no varejo são, né? Nós queremos qualidade na venda. Nós queremos, sim, que a Jéssica, por exemplo, em Botucatu, faça 100. Se ela está fazendo na média 60, ela que faça 100. Mas muito mais importante do que fazer 100 contratos é fazer contratos de 100 pessoas ou de menos que terminem o tratamento. Então, nós não vamos nos impressionar com o seu número de vendas. O que vai nos impressionar é a adimplência desse paciente, se ele te paga, se ele acessa o Facebook, se ele indica, se ele multiplica a tua filosofia. Isso é muito mais importante do que o ganho ali direto. O ganho direto é consequência, gente. Se eu for direto ao assunto, eu espanto, né? E o paciente, depois que faz uma avaliação, o que ele mais quer é explicação. Ele ainda não está tão preocupado em quanto custa. É por isso que muito provavelmente ele vai prestar muita atenção no que tu tens a dizer, para depois, no final da conversa, vem aquela famosa pergunta: tá, e quanto custa essa brincadeira toda? Tá, e quanto vai custar esse prejuízo? E quanto custa, sabe, no jeito de falar, né, vulgar. Então assim, nunca vá direto ao assunto. Deixa o tema contrato, dinheiro, carnê, pagamento, parcelamento para a iniciativa do paciente.
Enquanto você tiver a oportunidade de envolver o paciente com outros temas, faça. Faça, tá? Ele não está fazendo um contrato de prestação de serviço tão somente. Ele está estabelecendo ali, a partir de vocês, a partir da iniciativa de vocês. Lembra do que eu falei lá no começo do consultório, da pesquisa, e que as pessoas respondem a estímulo? Ele está estabelecendo uma relação contigo, mas tu tem que estimular isso. Então não vá direto ao assunto, que não é o caso. Saiu da consulta, da avaliação e fecha contrato. Não, se ele quiser ficar lá conversando, pode. Eu costumo dizer aquele negócio que eu falo, se você fizer isso com um por dia, você está fazendo 25 contratos por mês. Então, a qualidade do que se faz, ou de quem se atende, é muito mais importante do que a quantidade, tá? Não vou ficar muito impressionado com o ranking de primeiro lugar, de segundo lugar. Tem gente ali que não está pegando primeiro, segundo nem terceiro e está mantendo uma média boa de adimplência, o pessoal pagando, tem um número legal de pacientes, conseguiu alcançar os 100 pacientes em um ano. Tá bom, era a nossa meta inicialmente. 100 pacientes que paguem por ano. 100 pacientes que paguem. Né? Não 100 pacientes também que fiquem incomodando a vida toda. Tá? No decorrer desse envolvimento em não ir direto ao ponto, fale um pouco de você. Mostre para essa pessoa que você também é ser humano. Doutor, se for o caso seu, né, até me desculpa a liberdade, doutora, doutor, desça do pedestal. Vá até onde está o paciente. Fale com o paciente do jeito que ele quer ouvir. Conte a respeito dos seus desafios também. Conte a respeito da Rede Ortodentes. Conte a respeito da história de vocês na Rede Ortodentes. Mostre para o cara que ele vai ter um tratamento com uma pessoa, com um ser humano, e não exatamente com um dentista que é um robô, é um mecânico, por melhor que seja. Ele tem que saber que ele tem uma relação entre humanos. É isso que a gente busca, é isso que ele quer. Então envolva o teu paciente na tua história. Conte dos seus desafios. Você vai despertar nele que você não está ali para enganá-lo. Você vai mostrar para ele que você está ali porque você tem um desafio e muito provavelmente ele vai se identificar contigo. Então, traga-o e compartilhe com ele. Seja o seu time de futebol, seja o seu desafio de vida, seja a sua faculdade, seja o tema que for, gente. Mas traga. Não existe essa distância que infelizmente na nossa cultura tem e que nós podemos acabar com isso, de que o doutor é o doutor e o fulano é o fulano, o paciente é o paciente. Por mais carinhoso que o doutor atenda ou atencioso que seja, ele se sente um doutor. Sinta-se humano, o resultado vai ser muito melhor. Se aceitares essa dica aí, com certeza o resultado desta relação e da sua visita vai ser muito melhor. O seu paciente não é o seu cliente. Ele tem que ser, sim, o seu amigo, o seu vendedor, cara. Ele vai apresentar pessoas, ele vai trazer pessoas. E você só vai conseguir atingir esse nível quando você criar experiência. Experiência grava a vida de uma pessoa. Palavras às vezes entra aqui, sai aqui, igual eu falo, e vocês talvez alguém vai aproveitar nem a metade, ou vai parar e vai desistir. Mas a experiência, ela fica marcada, né? Então, para encerrar esse conjunto, né, de reprogramações ou de atitudes de como fazer, espelhamento, a modulação, não ir direto ao ponto, falar um pouco dos seus desafios e colocá-lo neste contexto. Fazer com que ele perceba que ele também é parte do seu desafio em deixá-lo satisfeito. Ele foi aí em busca de alguma coisa. Ninguém vai no dentista para querer saber preço de nada. A gente faz isso eventualmente em loja de veículo, porque são modelos iguais, a gente pesquisa, a gente faz isso na loja antes de comprar televisão, mas no dentista não. O dentista tem que ter relacionamento acima de preço, relacionamento acima de negócio comercial, tá? Tem que ter relacionamento de ser humano. Então não se importa, não se preocupe em tirar foto,
em dar parabéns. Seja humano, seja humano. É isso que é isso que vai fazer com que ele se identifique, porque ele vai falar: cara, essa pessoa dá risada, essa pessoa conta piada, essa pessoa me faz perguntas, essa pessoa se preocupa comigo, essa pessoa quer saber se eu estou sentindo calor ou frio, essa pessoa me pergunta se o ar-condicionado está me incomodando, se quer que desligue o ar-condicionado, essa pessoa pergunta como está a minha família, essa pessoa se envolve comigo. É muito mais interessante do que ir direto ao assunto. Não desça negócio goela abaixo de ninguém. Você pode até conseguir um cliente, mas você não vai fazer desse cara um cara fiel ou multiplicador, tá bom? Faça isso com persistência. E aí sim, para fechar negócio, depois de seguidas essas instruções, apresente a oferta para o cara. Apresente a oferta. Não é falar para ele: você vai botar aparelho e é só ir na radiologia, o documento está incluído. E não, apaga. Se tu fez isso até agora, apaga. Tu vai apresentar uma oferta. Depois de toda essa disposição que tu teve em mostrar, boa noite, doutor Anderson, seja bem-vindo também, em mostrar o quanto humano tu és, o quanto humano tu erra, o quanto humano tu abraça e tu pergunta e tu te envolve e tu tem desafios. Criada essa identidade, preço não serve para absolutamente nada, porque a essas alturas o sujeito está preocupado com valores. O sujeito está preocupado com valores. Ele já está mais interessado no atendimento que você deu, na atenção, no seu jeito de fazer, no seu jeito de comentar, na sua preocupação. E isso não é preço, isso são valores. Quando se estabelece uma relação que tem tudo para ser uma relação a médio e longo prazo de amizade, ela não é mais ditada por preço. Os valores são levados em consideração e devem ser levados em consideração, ok? Então, o último passo desta relação, desde a entrada, é apresentar a oferta, ok? Então ficou aí a dica. A Patrícia de Paragominas tinha pedido para eu falar de algumas dicas e algumas técnicas a respeito de vendas. Eu acho que eu dei uma boa apresentação aí com calma, fora de expediente. Eu vou tentar fazer isso mais vezes. Muito obrigado por quem acompanhou aí, para quem acompanhou, né? Obrigado para quem vai assistir depois. E apliquem, porque a gente está aqui trabalhando para que vocês todos colham, e só assim a gente vai poder colher. A gente sabe que é insustentável fecharmos negócio com uma empresa que paga honorários e não está colhendo frutos. Nós não queremos, e a Ortodentes não nasceu, não foi projetada, ou enfim, não para ser uma máquina de fazer dinheiro às custas de ninguém. Nós aqui não endeusamos o que eu digo que o mercado costuma endeusar, né? O dinheiro é um deus para o povão aí. Ele é um deus para político corrupto, ele tem um papel importante na vida das nossas vidas, mas ele não está acima do valor. Preço e dinheiro nenhum compra valor. Beleza? Então, muito obrigado por terem acompanhado. Eu peço 1000 desculpas por não poder fazer isso mais vezes. A coisa que eu mais amo fazer é falar e poder explicar a respeito até da minha trajetória profissional e das minhas experiências e de temas que eu abordo muito profundamente e que eventualmente a gente assiste ou vocês assistem em YouTube e talvez não tenha esse carinho ou essa identificação que eu procuro ter com todos vocês, ok? Ortodentes em breve é Aparecida do Taboado, isso mesmo, Marcelo, já começamos o processo, inclusive, né? O Paulo, a Mila diz aqui, humanizar, se colocar no lugar do outro, exatamente. Inteligência emocional, outro dia a Jéssica queria que eu falasse a respeito de inteligência emocional, Jéssica. E é isso que eu falei hoje, tem muito de inteligência emocional. Quando eu detecto como chegar ao coração da pessoa, como envolver essa pessoa, como emocionar essa pessoa, é quando eu sei lidar com a minha inteligência emocional. Isso é um exercício. O grande segredo para mim
está no detalhe, em prestar atenção nos detalhes, tá bom? Por falar em detalhes, hoje eu dei uma zapeada pela câmera em quase todas as unidades. Já pedi para o suporte encaminhar e-mail para as unidades que não estão funcionando a câmera, estavam desconectadas, enfim, com defeito. E já pedi para fazer observações de unidades que tem que corrigir coisas e que a gente está cobrando, beleza? Então não se esqueçam que o meu papel é ser sempre o seu cliente mais chato. E agradeçam que tem alguém que faz isso. Somos uma equipe grande aqui que se preocupa em fazer isso, justamente para que você não perca negócio. Porque entre nós, jamais alguma das partes vai perder negócio, beleza? Muito obrigado por terem ouvido, muito obrigado mesmo. Quando quiserem que eu aborde algum tema, comentem e eventualmente eu posso abordar, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma excelente noite, fiquem com Deus e peçam para os colegas assistirem, porque, como eu costumo dizer, se uma semente brotar, é sinal de que valeu muito a pena todo o esforço que eu fiz a minha vida inteira, se eu conseguir dar continuidade a alguma ideologia ou alguma filosofia minha e deixar aí o que eles chamam de legado, né? Fiquem com Deus aí, muito boa noite, obrigado por terem ouvido. Um grande beijo.